Boa noite, no ar o programa O Parlamento, este espaço que é da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional. Na edição passada apresentamos a primeira parte de uma entrevista exclusiva com o deputado José Semedo sobre as autarquias e os seus desafios no desenvolvimento do país. Hoje vamos dar seguimento deste trabalho da repórter Elizabeth Sapalalo, que esteve à conversa com o deputado da primeira Comissão da Assembleia Nacional. Na primeira parte da entrevista sobre as autarquias locais, com o deputado José Semedo, abordamos sobre o conceito, a divisão e organização das autarquias, segundo o que estabelece a Constituição da República de Angola. As autarquias locais são uma forma de concretização do poder local, em que os residentes de uma determinada comunidade elegem os seus representantes mediante o voto e, juntos, regem e regulam os interesses do município. Hoje, o deputado José Semedo irá esclarecer-nos sobre os tipos de autarquias, as atribuições deste modelo de poder local e muito mais. As atribuições das autarquias são as mesmas que tem o Estado. Para que não haja dúvidas, permita-me que leia o que o artigo 219 da nossa Constituição diz. As autarquias locais têm, de entre outras, e nos termos da lei, atribuições, reparem, nos domínios da educação, saúde, energias, águas, equipamento rural e urbano, património, cultura e ciência, transportes e comunicações, tempos livres e desportos, habitação, ação social, proteção civil, ambiente e saneamento básico, defesa do consumidor, promoção do desenvolvimento econômico e social, ordenamento do território, polícia municipal, cooperação descentralizada e disseminação. Todas essas atribuições hoje são resolvidas centralmente. Com as autarquias, estas atribuições passam para as autarquias. O deputado José Semedo explica-nos também sobre a tutela das autarquias. A tutela das autarquias é exercida pelo Executivo, por uma razão muito simples. Apesar de a Constituição definir a autonomia local, ou seja, que as autarquias desempenham as suas atribuições com autonomia, nós não podemos esquecer que o nosso Estado é um Estado unitário. Por isso, o exercício das atribuições das autarquias deve ser levado à prática sem prejuízo deste caráter unitário do nosso Estado, que está previsto no artigo 8º da Constituição. Se houver alguma atitude do Executivo que viole este princípio de autonomia local, as autarquias podem, nos termos da Constituição, intentar a ação judicial, ou seja, perante os tribunais, para que esta questão seja vista e analisada pelo tribunal. Quem pode ser autarca? Nos termos da Constituição, concorrem às eleições autárquicas os partidos políticos, isoladamente ou em coligação, e os cidadãos organizados nos termos da lei. Como participar das autarquias? Mais importante do que isso, parece-me ser participar na vida da sua comunidade local de maneira ativa, de uma maneira interventiva, como através de ações de caráter político, ações de caráter econômico, empresarial, para o desenvolvimento da sua comunidade, através de ações de caráter social, através de culturais, cívicas, humanitárias, ambientais. Quer dizer, o cidadão tem um conjunto de formas muito amplo de, querendo, participar na vida das autarquias.
Depois de constatarem a situação organizacional e funcional da União Nacional dos Artistas Plásticos de Angola e da União de Músicos e Compositores, no passado mês de maio, os deputados afetos à 7ª Comissão de Trabalho Especializada foram esta terça-feira à União de Escritores Angolanos, a primeira associação cultural criada após a independência nacional. A Casa do Poeta Maior, como é também chamada a sede da União dos Escritores Angolanos, abriu as suas portas para os representantes do povo que puderam constatar de perto as condições atuais da instituição, fundada a 10 de dezembro de 1975. Com múltiplos espaços, entre os quais uma biblioteca, um cyber, um setor editorial, um auditório para 150 pessoas, um jango bar e o espaço nobre da casa, a sala VIP Wanhenga Chito, a União dos Escritores Angolanos clama por maior financiamento do Estado e mais atenção da sociedade. Para o presidente da mesa da Assembleia daquele órgão, Luís Candimbo, é preciso atentar para o fato da União dos Escritores Angolanos ter sido a primeira instituição a ganhar o estatuto de instituição de utilidade pública. A União dos Escritores Angolanos é uma associação cultural, é uma organização sem fins lucrativos e que o Estado tratou de conferir o estatuto de utilidade pública. Ora, esse estatuto confere alguns privilégios, diríamos assim, que se traduzem na possibilidade de ter uma maior agilidade na contribuição para a realização dessas políticas públicas, neste caso da cultura. E como pode calcular, este ponto é um ponto central. Portanto, tudo o que pudermos falar gravitará sempre à volta da forma como a União dos Escritores Angolanos pode contribuir para a concretização das políticas públicas na área da cultura, sobretudo nas áreas em que intervém diretamente, na leitura, na edição do livro, no incentivo à criação literária, enfim, na difusão do conhecimento da realidade angolana através da literatura. Ciente do grande valor que a literatura tem no continente africano, a União dos Escritores Angolanos reconhece, no entanto, que no processo de inserção, a literatura angolana esbarra na língua, uma vez que apenas 5 países do continente berço falam o português. Uma língua que ainda suscita algum debate quando o assunto é o acordo ortográfico. Angola é um Estado soberano e, enquanto escritores de um Estado soberano, que se chama Angola, queremos ver as palavras que nós criamos e pomos na boca das personagens dos livros que escrevemos, dos romances que escrevemos, dos poemas que escrevemos, dos ensaios que fazemos, têm que estar representados no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ora, isto não pode suscitar qualquer discussão. Isso é um problema de um Estado soberano. Em Angola, a língua portuguesa é uma língua oficial. Está consagrado na Constituição da República. Em Angola, temos línguas nacionais. Em Angola, há escritores que, quando escrevem, imaginam situações com base na cultura da Angola. E, por isso, introduzem palavras que vêm, muitas delas, das línguas nacionais. Não faz sentido que, para efeitos de entrarmos numa convenção sobre a ortografia de uma língua, tenhamos que pedir aos outros Estados-membros que aceitem isto. Cada Estado é soberano em dizer qual é o vocabulário ortográfico nacional que tem. Há que distinguir a questão política e a questão científica, linguística. A questão política é ratificar o acordo. Por outro lado, produzir material suficiente, tecnicamente, cientificamente, para provar que há uma variedade angolana de português e há um vocabulário ortográfico nacional de português. Lamentando o fato de outras casas de cultura, muitas delas estrangeiras, terem assumido para si o protagonismo cultural do país, a União dos Escritores Angolanos almeja resgatar a imagem de referência de instituição cultural a nível nacional, pedindo para tal o apoio necessário para esse desiderato. Um desejo legítimo no entender do presidente da 7ª Comissão da Assembleia Nacional, deputado Nuno Carnaval.
Constatamos que, efetivamente, precisamos conferir uma maior dignidade a estas instituições. A União de Escritores Angolanos foi a primeira instituição de utilidade pública e da sociedade civil depois da independência nacional. Para além das condições de infraestruturas, é preciso que a nossa cultura e a nossa consciência coletiva angolana possa olhar para a cultura de forma diferente. Não só a instituição, a estrutura, mas também os atores e principais protagonistas, os escritores. Precisamos olhar para os escritores de forma diferente, precisamos elevar e conferir melhor dignidade, dar maiores apoios para que estes possam ser a referência moral, para que estes possam constituir não só as suas obras, mas também o património, o acervo material e imaterial de toda uma cultura. Precisamos conservar esta cultura, vivendo nela e passando nesta convivência de geração em geração. A União dos Escritores Angolanos foi constituída por 32 escritores estatutariamente designados como membros fundadores. O poeta Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, foi igualmente o primeiro presidente da mesa da Assembleia Geral da União dos Escritores Angolanos. A China manifestou vontade de continuar a fortalecer a cooperação com Angola, que considera parceiro estratégico. A intenção foi manifestada pelo vice-presidente da Assembleia Popular da China, Wang Shen, que esteve durante 3 dias em solo angolano. O líder parlamentar chinês, ao falar do intercâmbio entre os órgãos legislativos dos 2 países, disse que as relações são positivas, mas podem ser melhoradas. Pela primeira vez em Angola, o vice-presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular da China, Wang Shen, foi recebido no Parlamento pela primeira vice-presidente da Assembleia Nacional, Emília Carlota Dias, que fez as honras da casa, dando as boas-vindas aos visitantes. Esta visita também vem reforçar e relembrar o valor dos memorandos sobre o estado da cooperação entre os 2 países e povos. O líder parlamentar chinês manifestou a sua satisfação por estar em território angolano e disse que desde o estabelecimento das relações diplomáticas, as 2 partes têm persistido na sinceridade e amizade, especialmente a partir da criação da parceria estratégica em 2010. De acordo com o parlamentar nipônico, Angola é o segundo destino de investimento da China no continente africano. Olhando para o intercâmbio entre os 2 órgãos legislativos dos 2 países, o vice-presidente fez saber que as relações são satisfatórias, mas podem ser melhoradas, afirmando que o Comitê Permanente da Assembleia Popular da China está disposto a reforçar a cooperação com o Parlamento angolano em diversos domínios. 进行这样一个交流，我也不知道在座的各位是否还有没有去过中国的，我真诚的希望，我们安哥拉国民议会，不管是哪一个政党，都希望你们，有机会到中国呢去访问。 Depois deste encontro com os parlamentares angolanos, Wang Shen e sua comitiva mantiveram encontro de cortesia com os presidentes dos grupos parlamentares. Do programa de visitas, contou ainda visitas guiadas às instalações da Assembleia Nacional, ao Memorial António Agostinho Neto e ainda ao Museu de História Militar.
No último dia de trabalho, a delegação parlamentar chinesa permaneceu na zona sul de Luanda, onde conheceu alguns empreendimentos erguidos com investimento chinês, como é o caso da centralidade do Quilamba, a base da CITIC, e ainda testemunhou a inauguração da subestação Belo Monte, construída de raiz no âmbito da linha de crédito da China. Todas as semanas, este programa dá voz ao cidadão com o intuito de ouvir as suas dúvidas e preocupações. Desta vez, decidimos falar sobre o papel fiscalizador da Assembleia Nacional. Você sabe qual é? E a nossa equipa de reportagem foi à rua para saber o que o cidadão conhece sobre a fiscalização da Assembleia Nacional sobre os atos do Executivo. Muitos gestores de cargos públicos que normalmente recebem algumas verbas a partir do Orçamento Geral do Estado, muitas vezes essas verbas não são bem ministradas. Então é necessário que haja uma fiscalização a rigor dos representantes do povo no Parlamento, que são os deputados, né, para que essas verbas devem ser mesmo bem elaboradas, né, colocadas da melhor forma possível para que haja êxitos. Bom, papel fiscalizador até agora não vi nada. Relativamente ao papel fiscalizador, fiscalizam o quê? Eles sejam mais transparentes, mais diretos e mais interativos. Para prestar esclarecimentos em torno da fiscalização sobre os atos do Executivo, é nosso convidado o deputado Vunda Salucombo, da Assembleia Nacional. Acompanhe. Para abordarmos a questão da fiscalização da Assembleia Nacional em relação ao Executivo, aos atos do Executivo, é preciso darmos nota que, a par da competência legislativa, a competência de fiscalizar os atos do Executivo é uma competência clássica dos parlamentos. Dizer que o artigo 162 da Constituição da República de Angola elenca, não é, a forma de como é que essa fiscalização deve ser feita. Nesse sentido, compete à Assembleia Nacional, no domínio do controle e fiscalização, velar pela aplicação da Constituição e pela boa execução das leis. Uma das outras competências também é receber e analisar a Conta Geral do Estado. Por outro lado, a Assembleia Nacional também ainda, dentro do âmbito da fiscalização, deve analisar e discutir a aplicação da declaração de estado de guerra, deve autorizar o Executivo a contrair e a conceder empréstimos. No artigo 300, o legislador fala do âmbito subjetivo. E no artigo 301 do Regimento da Assembleia Nacional, o legislador estatui o âmbito material. No âmbito subjetivo, a fiscalização da Assembleia Nacional incide sobre todas as entidades públicas que exercem materialmente, administrativamente, com eficácia externa, nomeadamente os entes da administração direta e indireta do Estado, da administração autônoma e da administração independente. Todos esses entes que, na gestão dos seus órgãos, façam-no com dinheiros públicos, carecem de fiscalização da Assembleia Nacional. No âmbito material, o controle da fiscalização da Assembleia Nacional vela, em geral, pela aplicação da Constituição, pela execução e cumprimento das leis, das convenções, dos tratados e outros instrumentos internacionais. Na prática, o processo de fiscalização é feito através das comissões de trabalho. É através das comissões de trabalho da Assembleia Nacional, não é? Onde os deputados devem fazer ou realizar audições, devem solicitar informações e dados e documentos aos órgãos da administração do Estado e demais entidades sujeitas ao controle.
dentro ou no âmbito das comissões de trabalho. A ação do controle de fiscalização das comissões de trabalho especializada deve ter uma duração máxima de 180 dias. Assim estipula o artigo 303, o número 3 do artigo 303 do Regimento, a interdependência de funções. A separação é que é de poderes. Então, não podemos falar da interdependência de funções sem nos reportarmos com uma nota breve sobre a separação de poderes. Na ligação entre os órgãos de soberania e dentro da interdependência de funções, os órgãos têm competências. E essas competências é que são funcionais. Por isso não podemos falar aqui de interdependência de poderes. A Assembleia Nacional tem competência de legislar. É uma das competências clássicas, como eu já havia dito, dos parlamentos. No entanto, o Executivo também legisla. E aqui, deixa-lhe dizer, que a Assembleia Nacional, quando vai legislar, não é? Porque o Executivo, não é? Através do partido que ganha as eleições, é o programa do partido que ganha as eleições, não é? Que depois é traduzido em leis. Nesse sentido, quem está em melhores condições de dizer que determinada lei serve o seu programa é o Executivo. Por isso, mesmo que a Assembleia Nacional tenha competência legislativa para legislar sobre qualquer matéria, não é? Deve ter essa interligação ou interdependência com o Executivo. E o papel fiscalizador da Assembleia Nacional, esclarecido aqui hoje na rubrica A Voz do Cidadão. O programa O Parlamento marcará presença na próxima quinta-feira, mas na Rádio Nacional de Angola, ao longo do programa Manhã Informativa, com outras notícias da Casa das Leis. Aproveite os minutos que seguem e visite a página oficial da Assembleia Nacional em parlamento.ao. Se quiser acompanhar a próxima reunião plenária, agendada para o dia 20 do corrente mês, relembro que as portas desta magna casa estão abertas a todo e qualquer cidadão. Este espaço da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional regressa dentro de 15 dias com outros motivos de interesse. Até lá, já sabe, o Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.